Tenho o prazer de estar com a doutora Cristina Mello, hepatologista, e aqui eu convido a fazer a nossa higienização das mãos, porque aqui no Churrasco da Vila se tem essa preocupação. Por quê? Porque a Covid está aí, gente, não está erradicado não. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos nos acometer. E você que não se vacinou ainda, gente, por favor, vai lá, faça a sua parte, é gratuito. Isso é que eu não entendo. Se fosse num país como os Estados Unidos, que você paga tudo, tudo bem. Mas nós estamos falando de coisa gratuita. Então, faça a sua parte. Doutora Cristina tem o seu consultório no edifício Crystal Tower, terceiro andar, sala 306, telefone 991520878. Bom, doutora, Julho Amarelo. Julho Amarelo, Edson, obrigada pela oportunidade de falar aqui sobre esse problema de saúde pública. Né? Que quando se fala em saúde pública, todos nós temos ali um pouquinho de responsabilidade, né? De contribuição. É importante a gente ter uma oportunidade, uma abertura para comunicar o que seria isso. Como é que nasceu esse Julho Amarelo? Com que objetivo? Qual é a proposta do evento? Então, o Julho Amarelo, ele vem dessa necessidade de se abordar a questão de saúde pública, que são as hepatites virais, né? Que são doenças silenciosas, né, Edson? Então, essa conversa, essa sinalização, esse alerta, é justamente porque são doenças que vão passando desapercebido por anos e anos, até dar algum sintoma. E existe uma força maior, né, da Organização Mundial de Saúde em erradicar as hepatites virais até 2030. E o Brasil é um dos países que participa dessa tarefa, nessa erradicação. Desde 2017 foi instituído o Julho Amarelo, que são uma ação que promove, né, ações, né, um movimento que promove ações em torno desse assunto, né, para conscientizar, chamar a atenção da população sobre essas doenças. As hepatites virais. Existe mais que um tipo de hepatite? Existe, Edson. A gente se preocupa mais com as hepatites B, C e D. Por quê? Porque essas hepatites são as que podem levar a uma doença hepática agressiva, crônica, que vai levar ao mau funcionamento do fígado, que é a cirrose, e que pode levar também ao câncer de fígado, porque ela fica ali por anos e anos. Né? Um vírus que se aloja no fígado e que leva então a essa infecção crônica e ao longo das décadas coloca em risco do aparecimento dessas complicações. Doutor, e o que difere uma da outra? É o contágio ou é a manifestação mesmo patológica? Eles são vírus muito parecidos e têm a atração principal pelo fígado, né? E que tem uma forma de contágio muito semelhante. Esses vírus, o B, o C e o D, eles são de transmissão do contato com o sangue de uma outra pessoa contaminada, né? Então a gente está falando aqui, por exemplo, compartilhamento de seringas. Não sei se você vai lembrar, Edson, em décadas passadas era comum as pessoas irem tomar injeção na drogaria, naquelas seringas de vidro, e que ali não havia esterilização. Muito. Era comum, né? E aí não havia, naquela época, década de 70, 60, uma esterilização ali adequada, e aquela foi uma forma muito importante de transmissão desses vírus. Outra, compartilhamento então de seringas por usuários de droga. Compartilhamento de alicate, Edson, é tão comum, né? Um hábito brasileiro. Manicure comum, né? É um hábito brasileiro, né? Então, se não for com material esterilizado, adequado, é uma forma de transmissão. Todos os objetos pérfuro-cortantes, isso inclui desde lâminas de barbear, né? Procedimentos também médicos, transfusão sanguínea, especialmente antes de 1992, porque daí para trás o vírus C, por exemplo, não tinha sido descoberto. Então não havia uma triagem. Hoje é considerado um procedimento seguro, a transfusão, né? E os sintomas, doutor? É comum a todas elas? Os sintomas se apresenta de maneira diferente? São basicamente os mesmos, né? Mas o que chama a atenção é o não sintoma. Elas são doenças silenciosas. Então, a curto prazo, a pessoa não sente nada, vai levando a sua vida normalmente e é quando a doença está acontecendo. Por isso, esse alerta, para que se faça o teste. Né? Então, é recomendado, por exemplo, que todos os adultos façam o teste da hepatite C.
E na nossa região amazônica, a gente tem alguns bolsões de hepatites B e D. Né? A hepatite D, basicamente, é exclusiva da Amazônia. Então, nós, moradores nascidos na Amazônia, deveríamos todos ter o teste da hepatite B. Porque se não temos a hepatite B, Edson, tem vacina. Olha aí, você falando da vacina. Pois é. E existe as vacinas das hepatites também. Então, a vacina da hepatite B, ela está aí gratuita, disponível na rede pública para todas as faixas etárias. Não é uma vacina só do cartão da criança, ela é do cartão do adulto também. São 3 doses, protege muito, é eficaz, é tranquila, é segura. E quando a gente toma essa vacina, a proteção vai de quebra para 2 vírus, o vírus da hepatite B e o vírus da hepatite D, né? Que eu falei que é uma situação problemática na Amazônia legal, esses 2 vírus. E o vírus da hepatite C não tem vacina até hoje, a gente não desenvolveu, não foi encontrada uma vacina eficaz. A senhora, como professora e doutora médica de uma universidade, a senhora aconselharia o quê? Qual é o start que um pai ou uma mãe, ou até o próprio adulto, tem que ter para que possa procurar a ajuda de um profissional? Então, nesse mês do Julho Amarelo, né, estamos na cidade com várias campanhas oferecendo as testagens rápidas. Que são o quê? São testes feitos na ponta do dedo com uma gotinha de sangue e que em 15, 20 minutos se obtém um resultado para saber se você tem ou não as hepatites virais. Fora desses locais de campanha, esses testes estão disponíveis na rede pública, nas unidades básicas de saúde, não precisa de requisição médica para fazer o exame, você chega na unidade básica de saúde da prefeitura, procura o enfermeiro responsável pelas testagens das hepatites e se manifesta o desejo de fazer o teste, né? Fora desse cenário dos testes rápidos, que são esses feitos na ponta do dedo, pode ser feito também num check-up, o exame de sangue convencional, aquele que se colhe aqui no braço, né? Então tem os exames próprios ali para pesquisar o vírus. Então todos são as provas hepáticas. São as provas hepáticas e os exames próprios para os vírus, né? Então tem o marcador do vírus da hepatite B e o marcador do vírus da hepatite C. Doutora, hoje já é curável uma hepatite, tanto A, B, C ou a viral? Então, essas hepatites todas, né, essa sopinha de letras que a gente chama, são as hepatites virais, né? Então, A, B, C, D e tem também a E. Elas têm vacina para hepatite A e tem vacina para hepatite B e D, né? E não tem vacina para hepatite C e E. Então, a gente tem as 5 hepatites, 3 têm vacina e 2 não. Né? Então, são formas de se proteger. Uma vez que você está doente, né, como curar, como tratar? A hepatite A não tem uma medicação assim específica. O próprio organismo vai eliminando os vírus aos poucos, e aí são só medicamentos para o mal-estar, para náusea, para uma febrícula, e dá tempo ao tempo. Né? Já para a hepatite B, para a hepatite C e para a hepatite D, tem tratamento. As medicações para a hepatite B e D, elas não levam exatamente à cura, mas elas seguram, vamos dizer assim, né? Elas controlam o vírus, esses vírus, evitando assim que a doença se desenvolva, que chegue na fase da cirrose ou até de um câncer de fígado. E para a hepatite C, Edson, é o que a gente, né, é um tratamento que a gente está divulgando nos 4 cantos do Brasil. Uma medicação fantástica, tem disponível no nosso país, gratuitamente, que promove a cura da hepatite. Né? Então, essa medicação, o Brasil é um dos poucos países que tem essa medicação e que dá aos seus habitantes. Né? Então, é mais um motivo para as campanhas estarem aí, que as pessoas procurem saber se tem esse vírus ou não. Porque tem tratamento que promove a cura, é um tratamento seguro, de 3 a 6 meses, é um comprimido ao dia, é basicamente 0 de efeito colateral, muito poucos sintomas que a medicação dá e com a taxa de cura, né, fantástica. Lembro a vocês que a doutora Cristina Mello, hepatologista, professora e doutora da universidade, tem o seu consultório no edifício Cristal Tower, 3º andar, sala 306, telefone
9152-0878. E nós vamos fazer o intervalo comercial e voltamos em seguida falando ainda dos malefícios. Bom, nós falamos no primeiro bloco das hepatites, mas eu queria entrar também num assunto que eu acho que é de vital importância e muita gente faz uma tempestade, que são as cirroses. A cirrose é uma consequência de uma inflamação no fígado, é isso? Exatamente. Então a cirrose já é uma fase avançada, digamos assim, de uma inflamação que já acontece, olha, 20 anos para trás. Então, para se chegar na fase de cirrose, já houve ali uma agressão no fígado durante quase 2 décadas. Então, as cirroses são cicatrizes que essa inflamação vai deixando. E essas cicatrizes, elas, naturalmente, vai afetar o funcionamento do fígado. E sabe, Edson, que pouca gente sabe quais são as funções do fígado. Você tem ideia? Eu não. Totalmente não. Eu tenho uma ideia, sim. É uma ideia vaga. Então vaga. Vamos falar um pouquinho sobre as funções tão importantes. Ótimo. Olha só, vou dar pelo menos 5 funções importantes do fígado. Olha, o fígado ele participa da coagulação do sangue. Então, se a gente, por exemplo, tem um corte e ali imediatamente forma um coágulo, é o fígado trabalhando. O fígado participa da digestão. Ele produz a bile. E a bile vai para o tubo digestivo, quando a gente se alimenta, participar da digestão das gorduras, né? Outra função importante, ele é um órgão imunológico, né? Agora a gente passou por uma pandemia, estamos passando, e quem nos protege? Que ruim, né? O fígado nos protege, é um órgão que produz anticorpos, ajuda na produção também das células que vão nos defender contra vírus, bactérias, fungos, né? Outra função do fígado, o fígado ele é um órgão que participa da construção dos nossos músculos, ele produz proteínas que vai para construir, formar nossos músculos, manter nossas células. Então, assim, ele tem diversas funções importantes, E também ele é um filtro, tudo que a gente come, tudo que a gente bebe vai passar pelo fígado, que é um filtro. Então, se esse filtro não está bom, eu tenho algum problema no fígado, eu tenho o maior risco, por exemplo, de ter uma intoxicação por um medicamento, porque meu fígado não está bom, o filtro não está bom. Então, o risco de toxicidade é maior para quem tem algum problema hepático, Então, a cirrose é isso, é quando essas funções começam a ter algum prejuízo, A gente tem algum mau funcionamento em todas essas etapas, ou em alguma delas. Tá vendo, gente? A vantagem de você ter uma professora, uma doutora no programa, eu sei que você deve estar se perguntando agora, poxa, mas eu queria muito fazer uma pergunta. A gente sabe, e como diz o nosso repórter cinematográfico, Samuel Pimentel, isso aqui não é uma consulta, não é uma entrevista, passa a ser uma mini consulta. Porque informações como essa, eu que já militei no ramo da saúde, eu não sabia de todas essas funções, toda essa importância, Agora, eu lhe pergunto aí o seguinte, como é que a gente protege esse fígado para que ele possa para que ele não seja lesionado? Exatamente, então esse é o nosso esforço maior, a gente não quer que chegue na fase da cirrose. A gente quer rastrear as hepatites, se elas existirem, vamos fazer um tratamento. A gente quer o quê? Se alimentar bem, evitar o excesso de carboidratos, o excesso de gordura, porque isso vai afetar, vai sobrecarregar o fígado, Então, se a gente ganha peso, se a gente tem uma alimentação errada, isso sobrecarrega com acúmulo de gordura no fígado, que é a esteatose, que é uma situação, Edson, cada vez mais comum, mais preocupante. Isso eu vou falar com a senhora daqui a pouquinho. O excesso de bebida alcoólica, Então, não é um consumo, um choppzinho no final de semana, não, é aquele consumo diário, ele vai também ter um problema, vai lesionar ali o fígado. O excesso de medicamentos, tem muita automedicação, as drogarias estão aí, vendem sem nenhuma receita. Então, esse excesso de medicamentos também pode causar uma lesão hepática, Então, a cirrose, ela vem de várias condições. Ainda tem doenças genéticas, doenças imunológicas, o fígado também pode sofrer de algum tipo de reumatismo. Então, todas essas situações podem agredir e depois ali de 10, 20 anos com aquela inflamação não tratada, chega então na fase da cirrose, que é um funcionamento prejudicado ali do fígado, e é isso que a gente não quer, a gente quer prevenir, quer identificar essas causas e tratar com antecedência para que não chegue nessa fase. Lembro vocês que a doutora Cristina Mello, hepatologista,
tem o seu consultório no edifício Cristal Tower, terceiro andar, sala 306, telefone 991520878. A senhora falou a esteatose. Hoje é uma coisa tão comum, doutora. Tão comum. Eu queria saber quais são os malefícios maiores de uma pessoa acometida de esteatose que possa, sei lá, atrapalhar o dia a dia dessa pessoa. A esteatose, ela está cada vez mais comum e está relacionada aos nossos hábitos, né? Nós estamos mais sedentários, nós estamos nos alimentando ruim, nós estamos ganhando peso. E a esteatose vem dentro desse cenário, associada a essa epidemia de obesidade que a gente passa. E ela é cada vez mais frequente. Todo dia eu ouço a frase no consultório, Edson fala assim, mas todo mundo tem, né? E é quase isso, porque 1 em cada 3 adultos tem esteatose, é muita gente, né? 1 em cada 3 é muita gente. Mas nem por isso é uma situação benigna, porque a gente também vem vendo crescente os números de cirrose por esteatose, de câncer de fígado por esteatose. E quais são os sintomas, os primeiros sintomas, doutora? As doenças do fígado, elas são muito silenciosas. Quando dá alguma coisa, pode ser um cansaço fácil, uma indisposição, mas isso é muito inespecífico, pode estar em qualquer outra situação, né? Então é necessário mesmo fazer os exames de check-up, dosar as enzimas do fígado e ver se elas estão normais, né? Se você tem alguma condição como diabetes, a pressão alta, excesso de peso, aí é necessário também fazer ultrassom do fígado, né, que é o ultrassom do abdômen, e avaliar se tem ou não esteatose. E aí, se a gente tiver esses achados de gordura no fígado, que o mais comum é pelo método de ultrassom, vale a pena investigar um pouquinho mais e ver se merece um tratamento essa condição. Eu te faço a mesma pergunta com relação aos outros. Existe cura para isso? A esteatose, existe a cura desde que a gente controle o que levou à esteatose, né? Então, por exemplo, se eu corrijo a minha alimentação, então eu tenho a chance de reverter aquela esteatose. Se eu tenho uma condição, por exemplo, que a esteatose vem do excesso de álcool e eu corrijo isso, aquela esteatose pode ser revertida, né? Então, não existe um remédio milagroso. Ele vem junto com o que causou, identificar a causa e aí a gente vai conseguir tratar, né? Mas é importante identificar o que causou. Foi o uso de algum medicamento? A esteatose também vem de medicamentos. Vírus também causa esteatose, né? Então, será que foi algum erro alimentar? Será que foi algum medicamento? Será que foi abuso de álcool? Será que é excesso de peso? Então, a gente vai procurar as causas, identificar e vamos tratar, né? E corrigindo essas causas de base, a gente vai ter sucesso no tratamento da esteatose. Mas, de fato, não existe assim um comprimido miraculoso. Toma e aquela esteatose vai desaparecer, né? Como seria o sonho, né? Por hora não temos essa previsão de um tratamento assim. Mas existe um tratamento? Existe um tratamento baseado na identificação dessas causas, né? Então, corrigindo essas causas, a gente consegue ter o sucesso no tratamento da esteatose. Olha, gente, é tão bom quando a gente tem um profissional desse quilate que, além de uma excelente médica, professora, ainda é um ser humano dotado de um bom coração. Isso é tão difícil de se ver no nosso dia, principalmente no meio de vocês, onde os interesses são muito grandes e o médico, ele nunca tem tempo para quase nada, que dirá trabalhar ainda a nível de caridade. E a gente está percebendo a senhora envolvida numa campanha que eu tenho certeza que não está recebendo absolutamente nada para isso. Não. Mas eu queria saber, assim, está conseguindo chegar no objetivo que vocês querem com a campanha e tudo? Exato, Edson, agradeço as tuas palavras, né? E essa campanha nacional, nós estamos no caminho, né? É um trabalho lento, né? Mas aos poucos a gente está identificando esses portadores, Edson, por quê? Essa campanha ela vem porque de cada 10 pacientes que têm essas hepatites, 8 não sabem. Pois é. A maioria está andando por aí com esses vírus, não sabe que tem um vírus, está adoecendo, está transmitindo para a comunidade. Então, as hepatites virais, que é o motivo dessa campanha do Julho Amarelo, são doenças silenciosas, porque é mais de um vírus, né? E a maioria das pessoas não sabem que estão com esse vírus e estão adoecendo.
e ali correndo o risco de ter uma cirrose, que é o mau funcionamento do fígado, correndo o risco de ter um câncer. Então o Brasil ainda não está muito perto de alcançar essas metas de eliminação propostas pela Organização Mundial de Saúde, que a gente começou a falar lá no início do programa. Nossos passos ainda estão pequenos, né? E daí toda a importância, como eu falei, todos nós somos responsáveis um pouco por isso, né? Os problemas de saúde pública, a gente precisa entender quais são eles, como que a gente pode contribuir, o cidadão comum, como que ele pode contribuir? Ele pode contribuir indo numa unidade de saúde e fazendo os testes, né? No dia 27 de julho, nós estaremos no Parque do Idoso, durante todo o dia, de 9 às 3 da tarde, oferecendo as testagens para as hepatites virais. Os alunos da UEA, da Universidade do Estado do Amazonas, estarão lá. Nós somos mais de 40, entre professores e alunos, estaremos lá oferecendo os testes para a população. Então, eu convido aqui a todos, né, que possam comparecer no dia 27 de julho, no Parque do Idoso, localizado ali no coração do Vieira Alves. Nós teremos os testes para as hepatites virais lá disponíveis. E ao longo do mês, várias campanhas estão sendo ofertadas pela cidade. Isto é Manaus, e esta é a professora doutora Cristina Mello, hepatologista, também dando a sua parcela de colaboração, levando conhecimento, levando informações para que vocês possam ter uma vida mais saudável, com qualidade de vida e sem doença, que é o principal, porque, gente, a doença não escolhe rico, pobre, preto, branco, amarelo, o que vir ela vai pegando e vai levando. E principalmente essa pandemia que dizimou não sei quantas vidas, desfez tantos lares, tantos filhos ficaram órfãos, mas a gente ainda vê, hoje, por exemplo, nós gravamos o nosso programa, então hoje, normalmente nas quartas-feiras, e com certeza as praças do Caranguejo, a praça lá do Parque 10 vão estar lotadas, porque o Flamengo está jogando. Você vai lá, você procura uma pessoa de máscara, você não encontra. Aqui nós estamos conversando sem máscara, porque nós estamos num bosque. Só somos 3 pessoas. Sem aglomeração. E estamos aí sem aglomeração e sem o ar poluído de um ar-condicionado ou algo parecido. Nós estamos no meio de uma árvore. Então, nós estamos fazendo a nossa parte. Doutora, nosso muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender. E quero colocar à sua disposição, porque a senhora me atendeu numa hora bastante difícil também e me atendeu. E essa é a nossa contrapartida. Muito obrigada. Precisar, muito obrigada. Agradeço todo o apoio da equipe, obrigado, do Samuel. Muito obrigada.